Olá! Nos anos 70 e 80, um movimento religioso incomum, uma seita, emergiu dos confins da Índia e se espalhou pelo mundo. E agora, pasmem, o líder era ninguém menos que o conhecido e famoso Guru Osho. Na época dos acontecimentos, o Osho ele também ficou muito famoso porque ele tinha uma coleção de 93 Rolls Royces, carros muito caros. Na verdade, dizem que os carros foram doados por discípulos ricos para ajudar na construção de uma cidade que vocês irão ver mais para frente. Mas eu não o condeno por isso, até porque ele era coerente em relação ao dinheiro. Uma das coisas que ele pregava, e não sou eu que estou falando, era justamente que não era necessário a pessoa fazer voto de pobreza para evoluir como ser humano, chegar à iluminação, etc. O fato é que as coisas não terminariam bem. Houve muita intriga e crimes que acabaram levando a seita a um colapso. Mas antes, se você gosta de casos criminais misteriosos e sobrenaturais, já se inscreve aqui no canal e, claro, ativa os sininhos de notificação para não perder nenhum conteúdo novo. Eu sou a Márcia Gândara, esse é o Relatos Sombrios e vamos para o caso de hoje. Antes de mais nada, o que é uma seita? O que diferencia uma religião de uma seita? Bom, segundo a Associação Americana de Psicologia, a seita é parecida com um grupo religioso ou quase religioso e ela pode ter caráter político, moral e até filosófico. E ela se caracteriza pelo quê? Por crenças incomuns ou atípicas, isolamento do mundo exterior e tem uma estrutura autoritária. Então a gente precisa cuidar para não misturar as coisas, porque muita gente, quando quer desqualificar um grupo religioso ou uma organização, utilizam essa palavra de forma maldosa. Além disso, em uma seita, geralmente os seguidores eles não se dão com quem não é um membro e os adeptos também negam que eles seguem uma seita, eles possuem um líder que é considerado infalível aos olhos deles. Enfim, é um fanatismo mesmo. Mas vamos aos fatos. O nome é complicado de dizer, mas eu vou tentar. Bhagwan Sri Rajneesh, mais conhecido pelo último nome que ele teve em vida, Osho, ele nasceu na Índia em 1931 e quando jovem dava aulas de filosofia. Com um carisma magnético e uma inteligência afiada, ele acabou naturalmente atraindo um grande número de seguidores que buscavam respostas espirituais e um estilo de vida alternativo. Em seus ensinamentos, ele misturava elementos do budismo, do hinduísmo e psicanálise, e atraíam jovens em busca de liberdade e autodescoberta. Acontece que na Índia ninguém via com bons olhos aquilo, que a princípio era uma comunidade alternativa, onde a maioria das pessoas eram estrangeiras. Como o modo dessa comunidade viver passou a incomodar não só a população em geral da Índia, como as autoridades que ameaçavam punir os membros, o Rajneesh, o Osho, com outros fundadores do movimento, o Bhagwan Sri Rajneesh e Ma Anand Sheela, guardem o nome dessa mulher, Sheela, eles resolveram se mudar da Índia para os Estados Unidos. Ótimo, a gente arranjou confusão lá na Índia e agora vamos arranjar confusão na Terra das Oportunidades também. Só que não. A intenção deles até que parecia ser das melhores, ficar na deles e tudo mais. Então a gente está nos anos 70, quando o Osho e seus seguidores eles começaram a se mudar para os Estados Unidos, atraídos pela promessa de liberdade religiosa e pela oportunidade de construir uma comunidade ideal. E aqui já dá para notar uma forte característica de seita. A maioria dos seguidores foi instruída a vender todos os seus pertences que tinham na Índia antes de se mudar para lá. Ah, mas eles venderam tudo e foram embora porque eles quiseram. Sim, só que vamos combinar que é uma atitude bem radical e que poderia não dar certo. O fato é que o marido da Sheela, um milionário, ele comprou terras perto da cidade de Antílope, no Oregon, por quase 6 milhões de dólares. O que hoje daria mais ou menos 36 milhões de reais. E lá eles se estabeleceram. Era uma vasta extensão de terra que ficava no deserto e que tinha o tamanho de uns 10 parques do Ibirapuera. E lá eles começaram a construir a Rajneeshpuram, que ficou pronta em 1981. A cidade era um projeto ambicioso. Os seguidores eles construíram lá no deserto escolas, hospitais, restaurantes, bombeiros, sistema de transporte público de ônibus, estação de tratamento de esgoto, reservatório. Tinha até uma pista de pouso lá. Na verdade, um aeroporto mesmo.
A comunidade ela era autossuficiente e tinha suas próprias leis. A vida em Rajneshpuram era marcada por festas, meditação e uma busca incansável pela iluminação espiritual. É claro que a Sheila ajudou nesse projeto, mas a ambição deles ia além de simples reuniões e meditações. Eles idealizaram uma comunidade utópica, fantasiosa mesmo. Bom, inicialmente a comunidade prosperou muito rápido. Milhares de seguidores vindos de todo o canto do mundo se mudaram para lá, alguns até brasileiros, atraídos pela promessa de uma vida livre e abundante. A cidade era um show de cores e extravagância, com festas realmente exuberantes, roupas chamativas e uma atmosfera de liberdade sexual que chocava a sociedade americana conservadora. Apesar que uma brasileira que morou lá por alguns meses, ela disse que a liberdade sexual lá não era assim nada fora do comum para os dias atuais. Mas cerca de um ano depois, as coisas iriam começar a ficar feias, pois eles acabaram tendo atritos com os moradores de uma cidade vizinha que os viam esses estrangeiros e suas práticas como uma ameaça à sua cultura e valores morais. Bom, com o tempo, a tensão aumentou ainda mais quando os seguidores do Osho, e é melhor eu chamá-lo assim para não dar muita confusão aqui na história, eles começaram a comprar mais terras e propriedades visando o quê? Expandir a cidade. Acontece que a disputa por poder e a crescente hostilidade entre eles e os moradores locais próximos ali, eles levaram a uma escalada de violência. Acusações de espionagem, sabotagem e até mesmo tentativas de assassinato passaram a fazer parte do cotidiano daquela comunidade que era tão paz e amor. Os líderes da comunidade eles se envolveram em uma série de batalhas legais com os seus vizinhos, principalmente por causa do uso das terras, como eu disse. Inicialmente, eles tinham dito o quê? Que eles planejavam criar uma pequena comunidade agrícola lá, sendo suas terras zoneadas para uso agrícola, mas logo ficou claro que eles queriam estabelecer o tipo de infraestrutura e serviços normalmente associados a uma cidade. Isso mesmo, essa sempre foi a intenção. Então, desculpa, mas o Osho mentiu para as autoridades. Essa cidade tinha cerca de 7.000 pessoas e alguns acreditam que ela era potencialmente muito maior do que afirmavam. E os seguidores, eles chegaram em um ponto onde eram capazes de esconder camas e cidadãos durante as investigações. Então, vários conflitos legais, principalmente sobre o uso da terra, escalaram para uma hostilidade amarga entre a comunidade e os residentes locais. A cidade de Antílope tornou-se o foco do conflito porque ela era a cidade mais próxima. E olha a esperteza dos seguidores do Osho. Muitos já tinham até se mudado para aquela cidade vizinha na intenção de começar a tomar conta mesmo. Em abril de 1982, a cidade de Antílope realizou uma votação para se desincorporar para evitar que fosse dominada. E a essa altura, havia residentes de Rajneesh suficientes para derrotar a medida. Em maio de 82, os seguidores que tinham ido morar em Antílope, eles votaram pela incorporação das cidades. E além do controle de tudo e da questão do uso da terra, haviam também outras disputas. Para piorar a situação, a liderança da comunidade assumiu uma postura agressiva em muitas questões e iniciou litígios contra vários grupos e indivíduos. Houve até um atentado à bomba em junho de 83, deixando os ânimos ainda mais exaltados. Mas os seguidores de Osho, eles não ficavam para trás nessa questão de violência, não. Eles tinham um verdadeiro arsenal de armas que faziam questão de exibir para qualquer um. Pronto, a imagem daquela cidadezinha tão paz e amor foi transformada em uma imagem de violência. Surgiram rumores de que a Guarda Nacional foi chamada para prender o Osho. A essa altura, a comunidade já estava envolvida em uma série de disputas legais. Em 83, uma ação judicial foi movida pelo estado do Oregon para invalidar a incorporação da cidade e as muitas tentativas de expandir também foram legalmente bloqueadas, levando os seguidores a tentar construir nas proximidades de Antílope. Ou seja, eles não estavam dispostos a perder. Eles juntaram um número suficiente de seguidores de Osho e registraram eles para votar lá. A briga estava feia. Os tais seguidores diziam que as pessoas do Oregon eram preconceituosas e sofriam de intolerância religiosa.
À medida que Rajneeshpuram crescia em tamanho, líderes religiosos americanos denunciaram o Osho à comunidade e seus seguidores. Cartas aos jornais estaduais insultaram os Rajneeshis, um deles comparando a cidadezinha deles lá a Sodoma e Gomorra. Também deram apelidos a eles como ratos vermelhos ou vermes vermelhos, pois eles usavam muitas cores vibrantes, lembram? Principalmente o vermelho e o laranja. Como o próprio Osho não falava em público durante esse período, e até outubro de 84 ele deu poucas entrevistas, então a Sheila, lembram dela? Ela tornou-se, para fins práticos, a líder daquilo tudo. Só que ela fez pouco para acalmar o conflito. Pelo contrário, com o estilo de fala rude, ácido e sempre na defensiva, ela aumentou as hostilidades e atraiu a atenção da mídia. Em 14 de setembro de 85, a Sheila e 15 a 20 outros funcionários, eles deixaram Rajneeshpuram assim do nada, o que não era um bom sinal. Na semana seguinte, o próprio Osho convocou conferências de imprensa e acusou publicamente a Sheila e sua equipe de terem cometido crimes dentro e fora da comunidade. E a investigação criminal que se seguiu foi a maior da história do Oregon até hoje. E confirmou que um grupo secreto liderado pela Sheila, sem o conhecimento de quase todos os residentes de Rajneeshpuram, se envolveu em uma variedade de atividades criminosas, incluindo a tentativa de assassinato de um médico do Osho, escutas telefônicas e grampeamento dentro da comunidade, e olha a ousadia, dentro da casa do Osho também. Além do envenenamento de 2 funcionários públicos e incêndio criminoso. Não foi só isso, tá? Teve mais. Houve até o que atualmente ainda é considerado o maior ataque biológico da história dos Estados Unidos. Como assim? A Sheila, de novo ela, coordenou um ataque em 84 para infectar saladas de pelo menos 10 restaurantes na sede do condado de Wasco County com salmonela. Para tentar o quê? Incapacitar e impedir mesmo a população eleitoral da cidade e, claro, para que seus próprios candidatos ganhassem as eleições do condado de Wasco. 751 pessoas, incluindo vários funcionários públicos do condado de Wasco, foram infectadas, outras 45 pessoas chegaram a ser hospitalizadas e, por sorte, ninguém morreu. Os residentes locais, suspeitando que a cidade de Rajneeshpuram estava envolvida nos envenenamentos, eles compareceram em massa no dia da eleição para impedi-los de ganhar qualquer cargo no condado. Os Rajneeshis, eles retiraram seu candidato da votação de novembro de 84, tornando a trama toda mal sucedida. Sabe que quando eu comecei a pesquisar sobre esse caso, eu achava que o Osho ele tinha algo a ver com um ataque biológico, mas algo me diz que ele realmente não estava a par disso, sei lá. Depois deixem a opinião de vocês aqui também para mim, tá? Mas como que acabou tudo isso? Bom, a Sheila, ela foi extraditada e acabou presa na Alemanha por tentativa de homicídio, agressão, escuta telefônica, incêndio criminoso, fraude de imigração e seu papel no ataque bioterrorista, que para mim ela foi a cabeça mesmo. Durante os anos seguintes, o movimento também foi investigado por vários outros crimes. E a lista é grande, viu? Mas resumindo, incêndio em escritório importante do condado de Wasco, que mantinha os arquivos das disputas de longa duração envolvendo os Rajneeshis. O incêndio danificou amplamente o escritório e destruiu de 1/3 a metade dos arquivos do condado. Teve também tentativa de assassinato, como eu falei. Vários membros da comunidade conspiraram para eliminar de vez nada menos que o procurador do estado dos Estados Unidos em Portland. E várias outras pessoas consideradas inimigas deles também estavam na lista. Agora, a fraude de imigração do Osho foi o que pegou para ele. Ele tinha ido para os Estados Unidos primeiramente alegando motivos médicos, só que ele nunca procurou um tratamento médico durante a sua residência lá, o que é bem estranho. E, posteriormente, ele até admitiu as acusações de fraude de imigração. Tem mais contravenção? Tem. Fraude de votação, a comunidade de Rajneeshpuram tentou influenciar as eleições locais em seu favor, com uma variedade de métodos, incluindo um programa no qual transportou milhares de desabrigados para Rajneeshpuram e tentou registrá-los para votar neles. E por último, contrabando de substâncias ilícitas não poderia ficar de fora.
se é que me entendem. E até por isso é que existia o aeroporto particular deles. Mas e o que aconteceu com o Osho? Ao que tudo indica, a infração que ele cometeu foi ficar ilegal no país, pois além de sua entrada por motivos médicos, entre aspas, o visto dele já tinha vencido há um bom tempo e ele continuava lá. Ele tentou fugir em um jatinho com medo de acabar preso, mas a polícia não deixou o jatinho decolar e levou ele para a cadeia. Ele respondeu um processo por estar ilegal, pagou uma multa de 400 milhões de dólares e foi embora dos Estados Unidos com a promessa de nunca mais voltar. O problema para ele é que, como os Estados Unidos desde sempre foram uma grande potência, o Osho teve o visto negado em 21 países. Então, ele voltou para a Índia, onde ele continuou sendo um guru, e foi aí que ele mudou o seu nome de Rajneesh para Osho. Por que será, né? Nome sujo, talvez? Enfim, ele escreveu vários livros, ele gravou várias meditações guiadas, até falecer em 1990, aos 58 anos. Para muitos discípulos dele, a causa foi envenenamento, porém no atestado de óbito consta como insuficiência cardíaca. E a cidade que haviam construído no deserto, Rajneeshpuram, ela foi disputada, mas a Suprema Corte do Oregon encerrou o litígio em 87, deixando Rajneeshpuram vazia e falida. Só que legal dentro da lei do Oregon. Originalmente listado por mais de 28 milhões de dólares em 85, o rancho foi vendido em um leilão do xerife por somente 4 milhões e meio de dólares no final de 88 para uma falida seguradora. Mais tarde, em 91, a construtora de Washington tentou administrar o rancho com fins lucrativos e também negociou sem sucesso com o estado para transformá-lo em um parque estadual. Em 96, Washington doou o rancho para a Young Life, uma organização de jovens cristãos. Desde 99, a Young Life opera um acampamento de verão lá. O aeroporto construído ainda funciona? Sim, ainda funciona. E tem uma série, viu? Tem um documentário em formato de série lançado em 2018 chamado Wild Wild Country, assim como está escrito aqui embaixo, e com o título sem tradução. Porém, tem ele dublado e legendado e ele está na Netflix. E um conselho, se você não assistiu ainda e quer assistir, corre, porque a gente nunca sabe até quando a Netflix vai deixar alguma série no catálogo. Mas eu quero que você me conte se já tinha ouvido falar dessa história ou do Osho. Não esqueça de deixar o seu curtir e compartilhar com quem você sabe que também gosta desse tipo de conteúdo. Obrigada a quem ficou comigo até o final. Eu vou ficando por aqui. Mas eu te espero no próximo vídeo. Um abraço!